Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que maravilha! Que bom te encontrar aqui mais uma vez nesse domingo lindo que o Senhor fez. E aí, preparado para mais uma investigação? Então pega aí a sua Bíblia, que é a sua ferramenta principal, e também a sua revista, se você tiver. Pega os seus lápis, suas canetinhas, que hoje vai ser uma investigação muito legal. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vai ser muito legal, hein, detetives? Mas antes, vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe na investigação de hoje. Que possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Vamos lá? Vamos falar com Deus e vamos continuar orando, pedindo que o Senhor venha curar a nossa terra e que de uma vez por todas esse vírus, essa pandemia acabe logo, para que logo possamos nos encontrar e nos reunir lá na nossa igrejinha, na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse domingo, pelo dia que o Senhor fez. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido de todo o mal. Obrigada, Senhor, pela essa oportunidade que temos de nos reunirmos aqui para aprender da Tua Palavra. E nós continuamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha, ó Deus, derramar a Tua cura sobre a terra e que essa pandemia, esse vírus, possa acabar de uma vez por todas. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, nós pedimos agora também pelo nosso estudo da Bíblia que vamos ter agora. Que o Senhor visite agora cada criança, cada junior, e que o Senhor dê a eles uma capacidade para entender e compreender a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa suprir toda necessidade, seja física, necessidade emocional, necessidade intelectual, ó Deus, e principalmente que o Senhor possa suprir toda necessidade espiritual de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, detetives. Hoje a nossa investigação está muito legal. É a investigação número 4 da nossa série Como Assim? É a nossa nova série de investigações. Temos aqui investigado algumas curiosidades da Bíblia, fatos importantes que trazem alguns princípios para as nossas vidas nos dias de hoje. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Se você pudesse entrar aí numa máquina do tempo e voltar alguns anos atrás, para que ano que você voltaria, hein? Você que aí que já está estudando história na escola, sobre a história do Brasil, sobre a história dos países, se você pudesse voltar alguns anos atrás, para que ano que você voltaria? Talvez para o ano do descobrimento do Brasil, lá no ano de 1500, já pensou? E se você pudesse voltar um pouco mais para trás, lá na época dos tempos bíblicos, quando Jesus viveu aqui nessa terra, eu adoraria entrar numa máquina que pudesse voltar lá para o tempo de Jesus e poder ficar olhando, observando todos aqueles acontecimentos. Seria muito legal. Só que hoje nós vamos ir um pouco mais para trás, lá nas histórias do Velho Testamento. Vai ser muito legal a investigação de hoje. Então prepare-se. Vamos lá, e hoje nós vamos descobrir que as histórias da Bíblia realmente aconteceram. E não tem como negar, porque hoje muitos historiadores, pesquisadores,
pessoal que estuda as ciências, eles estão confirmando que muitos dos acontecimentos que estão escritos na Bíblia realmente aconteceram. É claro que isso nós já sabíamos, porque nós cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus. Mas hoje, até as pessoas que não acreditavam muito na Bíblia estão tendo fatos, comprovações de que as passagens da Bíblia, os fatos históricos, realmente aconteceram. Vamos lá? Vamos lá, detetives, partir para a investigação de hoje. Como vocês sabem, nós estamos investigando a série Como Assim? Como Assim é a nossa nova série de investigações. E nós estamos já na investigação número 4. Mas antes de entrar na investigação, você precisa falar a senha. Preparados para dizer a senha? Vamos lá? Pode falar. A senha é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Muito bem. Podem entrar na investigação. A investigação de hoje é a investigação 4 e o tema é Cápsula do Tempo. Você sabe o que é uma cápsula do tempo? Não? A cápsula do tempo é um recipiente preparado para guardar objetos e informações com o objetivo de ser encontrado pelas gerações futuras. Então, a cápsula tem o objetivo de guardar ali dentro algumas informações, fatos importantes de um determinado ano, de um determinado período, e aí ele é escondido ou enterrado em algum lugar para que no futuro as pessoas possam encontrar e saber quais foram esses acontecimentos ali de determinada época. E a nossa investigação de hoje nós vamos descobrir o passado, por isso que o tema é Cápsula do Tempo. Você já foi em algum museu e já observou algumas peças antigas? Sim, nos museus podemos encontrar peças de vários momentos da história, como essas peças aí que vocês estão assistindo. Por exemplo, essa vitrola. Quantos anos você acha que tem essa vitrola? Será que tem 100 anos? Esse ferro, essa luminária? Será que foi utilizado pelo povo há cerca de 100 anos atrás? Será? E esses outros objetos? Quantos anos você acha que eles têm? Aqui temos também outros objetos antigos, como ali aquelas luminárias, lamparinas. Quantos anos você acha que tem esse objeto? Será que tem 200 anos? E aquelas outras vasilhas, aquele ferro ali que era utilizado com carvão dentro? Quantos anos você acha que tem? Será que era utilizado há 500 anos atrás? Não sei não. E aqueles pedaços de vasos ali? Parece bem antigos, hein? Será que tem 1000 anos? Talvez. E olha só esse papiro que os povos antigos utilizavam para escrever. Quantos anos será que tem esse papiro, hein? 2000 anos atrás? Pode ser. O mistério de hoje tem a ver com descobrir o passado. Vocês sabiam que muitos desses objetos antigos foram achados assim, debaixo de uma terra? E aí algumas pessoas precisaram escavar até encontrar esses objetos e descobrir quanto tempo atrás esses objetos foram utilizados pelos povos. Vamos então escavar essa terra para descobrir o mistério de hoje, detetives?
Preparados? Vamos lá! O mistério de hoje é: ela faz com que o passado confirme o presente. Anota aí. Ela faz com que o passado confirme o presente. O que será, hein? O que será que faz com que o passado confirme o presente? Hein, detetives? Vamos descobrir? Você já ouviu falar em arqueologia? Sim, na primeira investigação desta série, nós falamos sobre os arqueólogos, vocês se lembram? Sim, a arqueologia é uma ciência que estuda o passado por meio de escavações de objetos que foram enterrados no solo, usados muito tempo atrás. Hoje vamos estudar um lugar que não existe mais. Porém, os cientistas que pesquisam objetos e documentos vão nos ajudar a descobrir o mistério de hoje. Alguns cientistas escavaram cidades antigas para saber como as pessoas viviam. Elas encontraram vestígios de uma grande torre. Acreditem, detetives! Vamos então para a primeira pista do mistério de hoje. A pista número 1 diz assim: uma péssima ideia. O que será que foi uma péssima ideia no passado, hein, detetives? Abram aí a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 9. Nesta passagem da Bíblia, diz que depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram filhos, e esses filhos se tornaram um novo povo a habitar na terra. Todos falavam o mesmo idioma, tinham o mesmo estilo de se vestir, comer e até se divertir. Como estavam tão unidos, decidiram morar num lugar que era uma planície. Então disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Vejam no versículo 4. O povo usou tijolo e piche e também deve ter usado outros objetos nessa construção, como as madeiras. Aquelas pessoas não estavam desejando uma bela cidade, mas queriam ficar famosas diante do mundo inteiro. O orgulho estava tomando conta do coração delas, que desejavam ficar mais importantes que Deus. Essa ideia não foi nada boa. Aqueles homens tiraram Deus do centro da vida e colocaram uma grande torre como alvo maior. E ainda mais, queriam chegar até Deus pelos próprios esforços e não pelo perdão de seus pecados. A Bíblia diz que Deus olhou a cidade e a torre que estavam construindo e decidiu acabar com tudo que tinham em comum e os dispersou. O que será que Deus fez, hein? Sim, Ele criou outras línguas e cada pessoa passou a falar de uma forma diferente, não conseguindo entender uns aos outros. Assim, pararam a construção da cidade e da torre, que ficou inacabada e foi destruída, e se espalharam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando as coisas boas ou erradas que cometemos. Isso está lá em Provérbios 15, versículo 3. Por isso, precisamos reconhecer que não há outro Deus, além do Deus da Bíblia, que somente Ele pode nos ajudar e que precisamos depender dele em tudo, detetives.
Vejam só essa torre feita de tijolos. Ela foi o resultado do orgulho humano. De uma maneira geral, corresponde a um zigurate ou torre-templo. Era uma construção típica da região babilônica. A torre foi construída em Ur, mais ou menos na data de 2100 anos antes de Cristo. Era uma pirâmide com 3 terraços que diminuem de tamanho à medida que o edifício sobe. No topo estava o templo. Uma escadaria posta em um dos lados levava ao templo. Então, detetives, vejam a curiosidade, hein? Essa construção se chama o quê? Zigurate, que é uma torre-templo. Vamos então à pista 2. A pista 2 da nossa investigação diz assim: o povo que se deu mal. O que será que aconteceu no passado que houve um povo que se deu mal, hein? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 18, vamos ver do verso 16 ao 21, e depois o capítulo 19, do verso 18 ao 29. Nessa passagem conta outro caso que a arqueologia muito tem estudado. É o das cidades que foram destruídas pelo próprio Deus por causa dos pecados dos seus habitantes. Será que você consegue lembrar, hein, detetives? Quais foram as cidades que foram destruídas por causa dos pecados dos seus habitantes? Sim, as cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Os moradores dessas 2 cidades faziam o que queriam e não se importavam com o que Deus pensava. Certo dia, conversando com Abraão, Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas primeiro tiraria de lá todos os justos. Isso aconteceu. Deus tirou Ló e sua família da cidade de Sodoma. Depois fez chover fogo e enxofre, que destruiu as 2 cidades e também a campina ao redor. Na madrugada, Abraão acordou e olhou em direção às 2 cidades e viu fumaça subindo como fumaça de uma grande fornalha. Muitos séculos depois, arqueólogos foram pesquisar aquela região e encontraram indícios que provam ser verdade a história daquelas cidades. Então, detetives, a Bíblia tem razão. Vejam, detetives, a arqueologia nos mostrou muito tempo depois que essas 2 cidades de fato existiram, que tudo aconteceu do jeito que está na Bíblia. Vejam só essa reportagem que nós achamos. É uma reportagem que mostra que realmente existiu a cidade bíblica de Sodoma. Aqui temos também uma outra reportagem que fala das evidências da Torre de Babel, que realmente existiu a Torre de Babel. Aqui, como vocês podem ver, foi encontrado um pedaço de pedra, uma tabuleta de pedra, que tem um desenho do rei Nabucodonosor, que governou a Babilônia há 2500 anos. E também tem o desenho de um zigurate, que, como vimos, é uma torre. Ainda nessa reportagem diz que as ruínas, ou seja, o que restou de Babel, ainda se encontra num lugar chamado Ilá, que fica no Iraque, a 100 quilômetros de Bagdá. Vejam que incrível! Então, detetives, nós precisamos realmente crer e ensinar as histórias bíblicas que nós aprendemos em casa e na igreja. Diante dessa investigação e dessas pistas, vocês conseguiram decifrar o mistério de hoje? O mistério de hoje ela faz com que o passado confirme o presente. Quem é, hein?
Quem é que faz com que o passado confirme o presente? Nós aprendemos hoje que é uma ciência. E a eureka de hoje é tchan, 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 a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda o passado por meio da escavação de objetos enterrados no solo, ou seja, na terra, objetos que foram usados muito tempo atrás. Então, diante desses objetos que foram enterrados e hoje foram encontrados, nós podemos confirmar as passagens da Bíblia. Nós podemos confirmar os acontecimentos da Bíblia, detetives. Olha que incrível! Diante disso, vamos ver um versículo que vai nos ajudar a entender um pouco mais essa investigação. Abra sua Bíblia em Salmos 78, versículo 3 e 4. Vamos ler juntos? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que maravilha! Vejam, esse versículo está dizendo que os acontecimentos bíblicos e os acontecimentos deste tempo precisam que ser passados para a próxima geração. Quando vocês se tornarem adultos e tiverem os seus filhos, vocês precisam contar aos seus filhos, contar à próxima geração o que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor fez, o que o seu poder operou. Hoje nós podemos conhecer toda a história, desde a criação do mundo, por quê? Porque uma geração contou a outra, porque um pai contou para o seu filho, que contou para o seu filho, até chegar a nós. E porque os pais contaram o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia. Maravilha! Então precisamos passar adiante esses ensinamentos. Combinado? Muito bem, detetives! Viram que incrível foi a investigação de hoje? Hoje nós descobrimos o significado dessa palavra que se chama arqueologia. Essa ciência tão importante que traz para as nossas vidas nos dias de hoje explicações dos acontecimentos do passado. Os arqueólogos, através das escavações, através das histórias, eles vêm comprovando a história da humanidade ao longo do tempo. E hoje em dia, eles têm comprovado realmente a existência daquelas passagens da Bíblia, como por exemplo essas que nós vimos hoje. Vimos que existem fatos que comprovam que realmente aconteceu ali aquela torre chamada Torre de Babel. Olha que incrível, hein? E também vimos que os arqueólogos descobriram que realmente existiram as cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas passagens da Bíblia, impressionantes, vocês não acharam? Tanto a passagem que conta a história da Torre de Babel, quanto a passagem da Bíblia que conta a história da cidade de Sodoma e Gomorra, conta ali como Deus se entristeceu com o pecado da humanidade. O povo no tempo da Torre de Babel estava achando que eram os tais, que eles sabiam muito, que eles eram muito inteligentes, mais inteligente do que Deus. Coitados, né? Mas Deus viu que eles estavam fazendo coisa errada. E Deus resolveu acabar com aquele barato deles ali, confundindo as línguas. De tal modo que eles não puderam continuar a construção, porque ninguém se entendia. Ninguém entendia a linguagem e o idioma do outro. Viram que incrível? E na passagem de Sodoma e Gomorra, conta a história do pecado daquelas duas cidades, que Deus resolveu destruir aquelas cidades e só preservar aqueles que foram justos.
E aí Deus preservou a família de Ló. Nós vimos que lá em Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Senhor vê todas as coisas que os homens fazem, coisas certas, assim como coisas erradas também. Que bom saber que o Senhor tem o controle de tudo, não é verdade? Maravilha! Hoje também nós aprendemos que a história é contada também de uma geração para outra. Ou seja, uma geração vai contando para outra os acontecimentos. E a Bíblia fala sobre isso. Nós vimos que é preciso que os pais contem para os filhos aquilo que o Senhor fez na sua geração. E aí os filhos contam para os seus filhos, que contam para os seus filhos, e assim toda uma geração vai entender sobre o poder de Deus e a ação de Deus sobre a terra. Que maravilha saber disso, não é verdade? Então olha aí, detetive, você precisa contar para outras pessoas sobre as histórias bíblicas, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus. E aí, você também precisa contar, quando você se tornar um adulto, para os seus filhos, que eles contarão para os filhos deles, e assim sucessivamente. E aí, estão preparados para passar adiante os grandes feitos do Senhor? Que grande responsabilidade, não é mesmo? Então, detetives, hoje nós vimos que cada vez mais, cada ano que passa, a ciência, os cientistas estão vendo que realmente a palavra de Deus é verdadeira e que cada passagem, cada episódio vai se comprovando ao longo do tempo. Muito bom saber disso. Isso faz a nossa fé, olha, ficar cada vez maior e crer que realmente o nosso Deus é um Deus da história. E isso você precisa passar adiante, lá na sua escola, quando surgir algum tema que você sabe que realmente é verdadeiro ou se realmente não tem nada a ver com a história da criação, você precisa falar, você precisa passar adiante a verdade bíblica, a verdade da Bíblia. Combinado, detetives? Vamos então falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude nessa missão de passar adiante essas verdades tão importantes, de que realmente a Bíblia é um livro de história verdadeira, de história real. Não há como negar isso, não há como negar. E você precisa levar outras pessoas a crerem nessa palavra tão especial. E crer também que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tudo que fazemos aqui, o Senhor está vendo. Então, precisamos agir conforme diz a palavra de Deus, né? Agir fazendo aquilo que agrada a Deus o tempo todo. Que, como vimos nas histórias de hoje, tanto o povo ali no episódio da Torre de Babel, quanto o povo no episódio de Sodoma e Gomorra, tá? Tinham entristecido muito o Senhor. E o Senhor procurava, assim como Ele procura hoje, pessoas que são justas, pessoas que são retas, pessoas que fazem aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Combinado? Vamos falar com Deus, pedir que Ele nos ajude nessa missão, hein? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos hoje. Pai, que o Senhor é o Deus de toda a ciência. O Senhor é o Deus desse mundo, o Senhor é o nosso Criador. Tudo o Senhor fez e toda a sua palavra é verdadeira, Pai. Que bom saber que hoje muitas pessoas estão acreditando nessa palavra, estão comprovando os fatos históricos da sua palavra, estão comprovando como é verdadeira a sua palavra, Pai. E que o Senhor Deus venha agora ajudar cada criança, cada junior a passar adiante sobre os teus grandes feitos, sobre essas histórias verdadeiras, histórias de milagres, histórias
sobre o teu poder sobre a humanidade. Que maravilha, Senhor. Que o Senhor possa dar coragem, que o Senhor possa colocar na boca de cada criança, de cada junior, as suas verdades, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ajude cada um na caminhada cristã, para que eles possam fazer sempre aquilo que agrada o Senhor e que eles possam sempre alegrar o seu coração. Que quando o Senhor passar os olhos sobre a terra, que o Senhor vai ver que há crianças, há juniores que são tementes a Ti, que são servos do Senhor e que estão cumprindo a missão que o Senhor deu para eles. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, quando acreditamos nas mentiras contadas nesse mundo e que são contrárias à Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, venha, Deus, nos ajudar, ó Deus, a praticar os Seus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a atividade de hoje, nós vamos fazer uma cápsula do tempo. Como nós vimos, a cápsula do tempo é um objeto ou é um recipiente preparado para guardar informações ou objetos para que no futuro as pessoas possam conhecer o que aconteceu no presente, no nosso presente aqui. Então, detetives, vocês podem utilizar aí, pode ser uma garrafa de água, uma garrafa de refrigerante, ou então uma caixa, e nela vocês vão escrever o ano que nós estamos, o que está acontecendo nesse ano. Você deve mostrar como é a sua vida. Se você quiser, você pode colocar um brinquedo pequeno ou algo que você usa na escola ou na igreja, uma embalagem de comida. Você pode escrever, por exemplo, sobre a pandemia, esse momento que nós estamos passando. E você pode escrever como você tem sido cuidado e guardado pelo Senhor. Você pode escrever na cápsula um título assim, Cápsula do Tempo. E aí você pode escrever o seu nome, a cidade onde você mora, a igreja que você frequenta, a data que você está fazendo essa cápsula do tempo. Coloque tudo dentro do recipiente, feche bem e aí você pode enterrar em algum lugar. Se você tiver um quintal, é bem legal. Mas se você não tiver um local para enterrar, você pode guardar na sua casa num lugar bem escondido aí. E se você quiser também, você pode colocar o ano em que você vai abrir. Daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Vai ser muito legal, hein, detetives? Vamos lá? Partiu atividades? Para a atividade de hoje, como nós vimos, nós vamos confeccionar uma cápsula do tempo. Vejam só, aqui eu fiz a minha cápsula do tempo. E aí você pode fazer a sua também. Você pode pegar ou uma caixa ou então uma garrafa como essa. E aí você vai colocar aqui fatos importantes deste tempo, desse ano. É a cápsula de 2020. E aí você pode colocar a data de quando você vai abrir essa cápsula. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A minha eu coloquei, ó, 2030. Nós estamos no ano de 2020. Então, daqui a 10 anos, lá em 2030, eu vou abrir a minha cápsula para saber o que aconteceu nesse tempo, hein? Vai ser muito legal, hein? E aqui eu coloquei algumas coisas interessantes deste ano. Coloquei uma foto atual da minha família. Coloquei também uma coisa que está acontecendo agora nesse ano, que é a pandemia. Então, eu coloquei aqui uma máscara, né, que a gente está usando agora. E coloquei também aqui um papel com algumas informações
desse tempo. E aí você vai na sua casa escrever também o ano que nós estamos, quantos anos você está, qual a série que você está cursando na escola. Você pode escrever alguns fatos sobre a sua família que está acontecendo nesse momento. Você pode escrever sobre o coronavírus, que é um fato desse ano importante, e de como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem cuidado de você, da sua família, da sua casa. Você pode escrever também as coisas que você está aprendendo sobre a palavra de Deus. Enfim, existe um monte de coisa que você pode escrever na sua cápsula do tempo 2020. Vamos lá? Quero ver todo mundo aí praticando. E aí você pode, se você morar numa casa ou se você tiver um sítio, você pode enterrar essa cápsula e aí abrir daqui alguns anos. E aí, se você não tem um quintal, não tem onde enterrar, você pode guardar lá no seu armário, lá em cima, onde você não vai mais encontrar nos próximos anos. E aí, quando chegar o tempo, você vai abrir e ver como foi esse tempo que você viveu. Combinado? Vamos lá, vamos fazer a cápsula do tempo? Vai ser muito legal fazer essa cápsula do tempo. E aí no futuro você vai poder ver de como o Senhor cuidou de você lá há 10, 5 anos atrás. Não é verdade? Muito bem. Agora eu vou chamar os juniores. Pegue aí a sua revista que nós vamos lá praticar esses ensinamentos dessa investigação. Vamos lá? Muito bem, detetives. Temos aqui a nossa investigação 4, cápsula do tempo. E o mistério de hoje foi: ela faz com que o passado confirme o presente. E aqui temos aqui o episódio Descobrindo o Passado. Vimos aqui na pista 1 sobre a passagem da Bíblia sobre a Torre de Babel. Na pista 2, vimos a passagem que conta o episódio de Sodoma e Gomorra. E, por fim, nós entendemos a importância da arqueologia para descobrir o passado. Não é verdade? Uhum. E a nossa eureka hoje foi a ciência chamada Arqueologia. arqueologia. Muito bem. E aqui nós temos um mergulho. Na Bíblia encontramos objetos importantes para a história. Leia os versículos abaixo e complete as palavras usando vogais. Depois procure no caça-palavras. Então temos aqui Gênesis 7, 21. Nessa passagem fala sobre o dilúvio. E aqui nesse versículo diz que todos os seres vivos que haviam na terra, o quê? Morreram. Ou seja, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão. E todos os seres humanos morreram no dilúvio. Então, nessa passagem aqui de Gênesis, nós completamos o que? A palavra animais. E o objeto importante para a história, nessa passagem, os animais que morreram, eles se tornaram o quê? Fósseis. O que são fósseis? São os restos dos animais, os achados históricos. Os ossos. Os ossos, não é verdade? Muito bem. Agora, Êxodo 2, versículo 3. Então, aqui em Êxodo 2, versículo 3, foi a passagem do nascimento de Moisés. Quando a mãe de Moisés precisou escondê-lo, né? Assim que ele era um bebezinho, e Faraó deu a ordem de matar todos os meninos hebreus. E aí a mãe de Moisés, o que ela fez? Diz aqui, ó. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Então aqui em Êxodo, as palavras são betume, piche, que é um derivado do petróleo, e essas palavras também são objetos importantes utilizados ali
na história bíblica. E nós podemos ver esses, tanto betume quanto piche, em outras passagens da Bíblia. Esses objetos, esses materiais, no caso, eles eram utilizados para que não entrasse água dentro do cesto, não é verdade? Então, era um material que era utilizado para impermeabilizar o objeto. Vamos ver então Gênesis 2, 11. Aqui em Gênesis 2, versículo 11, fala sobre o Jardim do Éden, quando lá existia um rio que era dividido em 4 braços. Uma parte desse rio, ele rodeava uma terra chamada Havilá, onde existia ouro. Então, em Gênesis você pode escrever a palavra ouro. Deus é o Deus de toda a ciência, detetives. Então veja só como ficou formado o nosso quadro com palavras. Então aqui nas provas do mistério, no domingo, coloque as palavras que estão nos círculos, nos lugares corretos, e saiba qual foi a decisão errada do povo, de acordo com Gênesis 11, 4. Então aqui em Gênesis 11 fala sobre o episódio da Torre de Babel. E aqui no versículo 4 diz: Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, como é que ficou a nossa frase? Disseram-lhe: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito bem. Na segunda, coloque as letras destacadas na mesma linha e descubra, segundo Gênesis 18, 20, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, aqui em Gênesis 18, 20, diz assim: Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Então, ali em Sodoma e Gomorra, qual foi o problema que você vai escrever aí? Multiplicou o pecado dessas cidades. Vamos para a terça. Escreva quem são os personagens dos versículos. Gênesis 18, de 22 a 23, e Gênesis 18, no versículo 26. Então, aqui em Gênesis 18, no versículo 22 e 23, diz assim: Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Então, o personagem aqui, quem está falando é quem? Quem está falando? Abraão. No versículo 26, quem está falando aqui? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Então, quem que estava falando nesse versículo? O Senhor que estava falando. Aqui na quarta diz assim: desembaralhe as letras e descubra quem escolheu Abraão. Confira sua resposta em Gênesis 18, de 16 a 19. Nessa passagem aqui é quando o Senhor decidiu falar com Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra. O Senhor falou assim no versículo 17: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos
e as famílias dele que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então, quem que escolheu Abraão? O Senhor. Muito bem. Vamos então aqui a quinta. O Senhor deu avisos a Abraão para saber um deles. Qual foram esses avisos? Coloque na ordem o versículo. Qual versículo? Esse aqui, ó. Gênesis 18, 19. Como é que ficou a ordem? Guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Esse versículo nós já lemos ele ali. Sexta. Com a ajuda do espelho, leia o que o povo queria construir. Depois, veja em Gênesis 11:4 se a sua resposta está certa. Então, você pode pegar aí um espelho na sua casa para ver o que está escrito ali. Veja, uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até o céu. Vamos então conferir o que está escrito na Bíblia. Então, Gênesis 11, versículo 4 diz isso, que nós já tínhamos lido antes. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Como ficou? Uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu. Muito bem. Sexta-feira, aliás, sábado. O que aconteceu com a língua falada pelo povo? Leia Gênesis 11, versículo 7 e risque todas as letras X das palavras abaixo. Então, Gênesis 11, no versículo 7, diz assim: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Então, como é que ficou? Confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Muito bem. Confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Muito bem, terminamos aqui a nossa investigação, nossas provas de mistério. Parabéns, detetives. E a senha do domingo que vem é a mesma senha que você utilizou para entrar nesta investigação. Muito bem, detetives, ficamos por aqui hoje e nós nos encontramos agora lá no culto infantil, às 17h30, o nosso culto ao vivo, através do aplicativo Meet. Então, espero vocês lá para mais um tempo de louvor, tempo de adoração e um tempo de ministração da Palavra de Deus. E aqui, na Escolinha Bíblica, nós nos encontramos no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Tchau!